Testando. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e paz. O nosso companheiro Ronaldo, trabalhador da casa e músico também, né? Que nos presenteou aí com essas canções maravilhosas, né? Lembrando a vocês para procurarmos ficar em silêncio durante o passe, né? A gente está lá dando o passe e acaba atrapalhando se de repente ficar aqui, né? Com algum barulho. Então a gente tem que sempre pensar que quando a gente entra na casa, a gente já está sendo tratado, né? O plano espiritual já está auxiliando a cada um de nós. Quando a gente vai colocar os nomes ali, o plano espiritual já está conosco também, vendo, né? Observando as necessidades daquelas pessoas que a gente está colocando ali os nomes. Então é importante que a gente esteja sempre receptivo em oração, em pensamento, em sentimento, para que a gente possa receber as bênçãos do passe, né? Vou ler uma mensagem para nós do livro do De Lucas, Sempre Melhor. Quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, quando as pessoas se afastam de nós, com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, quando a doença grave nos isola no quarto, sem recursos, e quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo, o amigo Jesus surge e posta-se ao nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo o nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. A nossa palestrante hoje é a nossa irmã Carmen Silvia, que vai nos passar a sua mensagem. Que possamos, né, como sempre, fazer nossas reflexões em cima de tudo que for passado aqui, levando para os nossos lares, né, para o nosso dia a dia. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Que possamos, neste momento, sentir a Sua presença e a presença do plano espiritual maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje nós trouxemos para refletir um pouquinho, o título é Fermento Espiritual. Então, quando a gente vê essa palavra fermento, a gente lembra do fermento de massa, fermento de bolo. E é uma simbologia, sim. A gente vai conversar o que Jesus quis trazer para nós com relação a esse fermento espiritual. Esse título também, nós trouxemos alguns trechos, algumas frases do livro Fonte Viva, que é um livro que foi psicografado pelo médium Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Então, começando, quando eu falo em fermento, a gente lembra, né? Vários tipos de fermento que nós usamos na nossa culinária e faz parte. A gente vai tentar fazer uma simbologia
uma comparação. Nós sabemos que é também uma substância muito antiga, lá atrás dos povos antigos, lá atrás através do Egito, a cultura egípcia. Isso aqui são fotos tiradas lá das ruínas que a gente ainda tem. Aqui é eles fazendo a massa, fazendo o pão naquela época. Aqui também eles usavam, inclusive aqui consta que seria uma exemplificação, uma ilustração, uma representação, que eles também faziam a cerveja, né, para eles. E aqui então também é uma foto que está tirada lá das ruínas do Egito, com relação à simbologia, né, de uma mulher com o pão já pronto nas mãos. E aqui também é uma outra foto tirada de lá, de uma ruína, de uma pedra, de um pedaço da parede onde estava essa inscrição. Então, quando nós chegamos aqui, nós lembramos que tem a parábola do fermento que Jesus traz para nós. Essa parábola do fermento é uma das parábolas do reino de Deus. Então, quando está em Mateus, está em Lucas, Jesus ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. É interessante que quando a gente vai ler as parábolas, vai olhar, a gente para prestar atenção, né? Quando a gente fala, vamos tirar o espírito da letra, vamos dizer o que essa palavra está tocando em nós, que compreensão que nós temos dessa frase. Então é interessante que quando a gente vai lá no livro Gênesis, Abraão, junto com a sua esposa Sara, quando eles receberam pessoas ilustres naquela época para uma refeição, simbolicamente Abraão falou para Sara, né, mulher, coloca 3 medidas de farinha para a refeição. E então a gente acha estranho, né, mas Abraão está colocando o pitaco, né, no almoço, na comida de Sara, mas é uma simbologia para a gente entender, né? Por que 3 medidas de farinha? Por que não uma? Por que não nenhuma? Então, enfim, o que importa é que quando Jesus trazia as parábolas do reino, ele sempre falava, né? Então, assim, o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando ele conversava com os agricultores, ele falava, o reino dos céus é semelhante àquela semente que você joga na terra. Então, a semente está dentro da terra. Com o pescador, o peixe está dentro do mar. Com as mulheres, quando Jesus traz essa parábola, é exatamente isso. O fermento está onde? Dentro da massa. Então, é uma simbologia para explicar, através de parábolas, que o reino de Deus está dentro de nós. Mas, continuando com o nosso fermento, aqui seria uma simbologia também que, até hoje, esse pão, né, que ele chama de ázamo, na tradução seria literalmente sem fermento, é um pão que hoje, até hoje, a Páscoa judaica, os judeus, na Páscoa deles, que não é a nossa Páscoa cristã, eles ainda usam esse pão sem fermento. Porque o que é o pão sem fermento? Primeiro, que simboliza a purificação, é uma massa pura, né, sem ingredientes só de farinha e água. Mas a Páscoa judaica, a gente sabe que representa a saída do Egito, né, a libertação deles. Então, quando a gente traz aqui, eles usavam a farinha de trigo, dos cereais que tivesse lá, de centeio, de cevada. Então, seria farinha e água. Então, o pão com ou sem fermento fazia parte do cotidiano naquela época. E exemplificava a mensagem de que era importante tomar cuidado com as aparências. Então, a gente começa a tentar entender o que fermento tem a ver com aparências. Quando a gente vai aprofundando um pouquinho o que Jesus quer ensinar para nós, ele vai dizer, está lá em Mateus, está lá em Marcos, em algum dos momentos que ele estava conversando com os discípulos, Jesus fala, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui já são palavras de Jesus. Aí a gente começa a pensar, mas por que Jesus está falando isso para ter cuidado com os fariseus, com os saduceus do fermento? Mas que fermento é esse, né? Eles eram doutores da lei, eles sabiam de toda a lei mosaica, eles eram do Sinédrio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então nós temos 2 simbologias. Uma do fermento, que é o lado bom,
que o reino dos céus está dentro de nós, é o que simboliza toda a lei divina, né? Toda a aplicação do bem, mas Jesus também simbolizava o quê? Cuidado com o fermento, que o fermento também ele pode estragar a massa se a gente perder a mão. Se a gente perder a mão, a gente estraga a massa toda. Então, o Jesus ele já está trazendo também uma forma de parábola. Cuidado com esse fermento, no sentido de quê? Cuidado com a hipocrisia dos fariseus, cuidado com deles serem mascarados, no sentido de quê? A gente sabe também que não eram todos os fariseus, não eram todos os doutores da lei que eram ruins. Jesus sempre pedia cautela com esses fariseus e saduceus, né, que era o povo da época, da religião deles da época, de quererem que Jesus caísse em armadilhas, porque esse era o motivo. Jesus, para eles, era uma pessoa que não agradava. Então, ele vai continuar aqui, dizendo assim, isso está no livro Evangelho dos Humildes, é um livro que tem do autor Eliseu. Esse fermento era a religião tradicionalista que desviava os homens do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Então, esses doutores da lei, eles sabiam qual que era a lei de Deus, que estava lá já nas escrituras mosaicas. Mas aquela história, né, era o interesse que eles tinham. Era o orgulho romano a entronizar a força e o direito do mais forte. Então a gente lembra que naquela época, toda aquela Palestina, todo aquele povo, ele estava sob o jugo dos romanos. Os romanos era a lei. E também a gente sabe que até hoje havia já naquela época troca de interesses. Então hoje, agora, nesse exato momento, hoje é sempre atual, é imprescindível, quer dizer, é indispensável que o discípulo fiel se preserve do fermento corruptor que tenta levedar a massa humana. Então agora a gente está entendendo o simbolismo do fermento, que é exatamente esse. O fermento no sentido de quê? De estragar toda a massa, de estragar todo o nosso trabalho, de estragar tudo aquilo do bom e do bem que a gente está querendo fazer, porque tem pessoas que estão querendo o quê? Estragar a nossa massa, em todos os sentidos. Em todos os sentidos de trabalho, em todos os sentidos do bem, da caridade, da fraternidade, o que quer que seja. Então, continuando mais uma vez em Mateus, Jesus vai dizer, não é o homem que entra, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca. Isso sim o torna impuro. Então a gente vê que essa passagem, quando a gente vai ler na íntegra o que está lá no Evangelho, é exatamente mais uma vez que Jesus estava com os discípulos, aí chegou os fariseus e saduceus, e por uma refeição, e aí os saduceus e fariseus reclamaram com Jesus. Os seus discípulos, na hora de comer, não lavam as suas mãos, eles estão indo contra a tradição judaica de lavar as mãos. É claro que a gente sabe que materialmente lavar as mãos é uma higiene que a gente tem que fazer antes das refeições. Mas eles, naquela época, eles levavam como uma tradição religiosa. Então, Jesus ele vai dizer, não é o que está entrando, né, pela boca, mas é o que sai, o que a gente fala. Porque as palavras, elas voam, as palavras, elas ofendem, elas matam também. Então, isso que ele está querendo dizer, não é só lavar as mãos. E as palavras? E o que nós estamos dizendo para os outros? Então, aqui, em Mateus, mais uma vez, o que sai da boca procede do coração. Com efeito, é do coração que procede más intenções, difamações. Ou seja, a gente pensa, a gente sente e a gente age. Então, quando ele está querendo dizer isso, às vezes numa revolta, às vezes numa raiva, numa mágoa, numa tristeza, a gente fala o que o coração está cheio. A gente vai falar, vai expressar o que nós estamos sentindo. Então, aqui, quando Paulo, uma representação, né, de Paulo, quando ele escreve a carta para a cidade de Corinto e na Galácia, então, para os moradores de Corintos e os Gálatas. Ele diz assim, Paulo, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, Paulo já está explicando o que Jesus disse lá atrás, simbolicamente, com relação ao quê? Como é que você está usando esse fermento?
Como é que você está agindo? Quais são as tuas ações? O fermento representando as nossas ações. Por quê? Porque se a gente não tiver um equilíbrio com esse fermento, com esse sentimento, com o que a nossa boca está falando, com o que o nosso coração está sentindo, a gente estraga tudo. Acaba estragando toda a massa. Aí ele continua, Paulo, purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa. Então, quando a gente vê, purificai-vos do vosso fermento, lembra aquele pão sem fermento? Lembra aquele pão ázimo, aquele pão puro, só com farinha e água? Então, tem momentos que é melhor o quê? A gente silenciar, a gente calar. Por quê? Para a gente poder ser o quê? Uma nova massa. Porque quando a gente lembra que para colocar um fermento numa massa, a gente tem que esperar fermentar, a gente tem que esperar crescer, aquela massa incha. E o que tem dentro dessa massa? Só aparência. Então aqui, quando Paulo está dizendo, vamos deixar para lá os nossos velhos hábitos, as nossas imperfeições com relação ao outro, para quê? Para a gente começar a nos tornar pessoas novas, deixar todos aqueles velhos hábitos para trás. E aí aqui então, a gente agora chega no livro Fonte Viva, que eu disse no início, que é o tema, né, dessa palestra de hoje. Ele está nos 3 capítulos, 76, 108 e 161. Então, a gente destacou frases desses capítulos que são mais ou menos parecidos que o Espírito Emmanuel está trazendo para nós. Então, Emmanuel ele vai dizer assim, ó, o fermento é uma substância que estimula outras substâncias. Então, aí está fácil para nós entender. O que seria isso na prática? O cuidado que a gente tem de respeitar o outro, porque às vezes a gente invade o outro e nós queremos mudar o outro. Então, esse é o nosso fermento. A gente tem que, do mesmo modo que a regra áurea, que a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar o outro. Então, quando ele está querendo dizer o fermento, é uma substância, cuidado com ela que ela vai estimular. Então, vamos parar um pouquinho e prestar atenção o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo com essa massa. Então, aqui, simbolicamente, e nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Então, é interessante quando a gente vê, na modernidade de hoje, né, a globalização de hoje, com todo respeito, a gente precisa da tecnologia sim, aqui está uma tecnologia, aqui está uma tecnologia, mas a moda, né, dos influenciadores, o que será que esse povo todo está influenciando? Porque desde sempre existiu um influenciador, independente de internet. Então a gente precisa ver, a gente precisa escolher, a gente precisa selecionar, a gente precisa filtrar o que nós queremos ver e assistir e mais ainda, passar adiante. Será que a gente não está passando adiante um fermento que foi e vai acabar estragando a comida toda? Num sentido assim de ilustração. Aí ele continua. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Então aqui existe, né, uma boa influência, uma influenciação boa, porque nós estamos escolhendo o que nós queremos fazer, no bom sentido. Então quando a gente sabe que ninguém vive só. A gente precisa viver em fraternidade. A gente precisa viver em comunidade. Então, quando a gente pensa assim, puxa vida, né? A gente está olhando para o cisco no olho do outro e não vê que tem uma trave no nosso olho. Então, a gente precisa primeiro parar, pensar, analisar, porque às vezes eu sempre já trouxe aqui quando a gente fala do silêncio, porque diz assim, né? Às vezes silenciar. Ah, mas quem silenciou está concordando, né? Quem silencia, consente. Não é isso. Simplesmente tem momentos que a gente fica em silêncio. Por quê? Porque o outro não está pronto para ouvir o que nós temos que dizer para ele. Então, o silêncio, nesse caso, é uma bênção. A gente está respeitando o outro. A gente não está sendo omisso. Pelo contrário, a gente está tomando cuidado com o nosso fermento. A gente está tomando cuidado do que nós vamos querer expressar, o que nós vamos querer falar. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então não tem como, a gente está se comunicando, a gente está nos influenciando o tempo todo. Por lado bom também, por que não? Em conjunto, um aprende com o outro, nós estamos aqui agora.
um aprendendo com o outro. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente, né? Então, o nosso pensamento, mais uma vez, a higiene do nosso pensamento. Será que o que eu estou pensando agora é o momento de eu sair espargindo todos esses raios do meu pensamento? Ou é melhor eu me calar mais uma vez? E pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa selecionar. Por quê? Mais uma vez, o respeito ao outro. É respeitar o espaço do outro, da mesma forma que a gente também quer ser respeitado. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Mais uma vez, o poder da palavra. Então, até aqui, todos esses slides, né, é o Espírito Emmanuel trazendo para nós. Então, quando a gente fala que esses espíritos da codificação da doutrina espírita são elevados, assim, a gente sempre fala, né, são os nossos conselheiros, os nossos instrutores. Então, a gente para ler o que eles estão falando para nós. É sempre para nós, não é para o outro. Então, ele está dizendo assim, né? Quantas frases, quantas palavras a gente falou e fala, já me arrependi, não devia de ter falado. Ok, mas a qualquer tempo tem o perdão, tem a desculpa, tem a reparação. Isso é amor fraterno. É a humildade de a gente reconhecer que em algum momento errou e está chegando lá e fala assim, olha, desculpa, porque todos nós erramos ainda, porque nós estamos o quê? Num crescimento espiritual, num amadurecimento espiritual. Mas o que é o bacana, né? É segurar o nosso fermento, não é estragando tudo que é massa que a gente vê pela frente. Aí ele continua dizendo, nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia. É preciso saber que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Então isso também não é nada novo para nós, isso aqui. A gente sabe a influência de costume, agora é moda de tal coisa. Aí vai todo mundo na mesma moda, com todo respeito. Por quê? Gosto não se discute. E o livre-arbítrio. Mas o que vai acontecer? Será que você está indo assim ao léu? Você está indo numa massificação? Você está indo num hipnotismo? Você não está tendo lucidez para parar para pensar se vale a pena seguir o tal modismo, tal costume? É isso que ele está querendo dizer para nós. Porque nem a gente sempre ouve falar, né? Todo cuidado é pouco, sim. Então, tem momentos que a gente fala assim, né? Eu não sou todo mundo. Ah, mas isso é egoísmo? Não, não é egoísmo. Isso daí é que a gente está percebendo que, de repente, nesse modismo e costume todo mundo, o fermento já estragou a massa. Todinha, total. Então, a gente começa a pensar assim, nossa, mas se eu não fizer isso, o que o outro vai pensar de mim? Às vezes, quando nós nos decepcionamos com alguma pessoa, né? A gente fala assim, nossa, eu não sabia que essa pessoa era assim. A gente pensava que ela fosse assim, mas é nós que estamos pensando. Ela não afirmou ser o que nós estamos pensando que ela é. Então, quando ele vai dizer aqui, a gente precisa saber que espécie de força, que palavra, que energia, né? O que atração, que empatia ou antipatia nós estamos irradiando para o outro. Porque o outro, né, a gente fala, é o nosso espelho. Então vamos pensar nisso. O único processo de edificação é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Aí nós falamos assim, mas como é que eu sei que isso aqui é bom para mim? Como é que eu sei que essa sugestão, essa inspiração, essa ideia é boa para mim? O nosso íntimo, o nosso interior, o nosso espírito sabe, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, às vezes, quando chega uma sugestão,
perniciosa, uma sugestão nociva, a gente está rodeado de quê? De fluidos, de energia. A gente percebe, a gente sente alguma coisa ruim, alguma coisa assim, não está caindo bem isso daqui. Por quê? Porque todos nós temos o nosso amigo espiritual individual, que é o nosso anjo guardião, é o nosso protetor. Ele está ali nos intuindo, nos inspirando, mas ele tem também que respeitar o nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa parar para pensar que sintonia que eu quero para mim. Então, quando eu sei que todo tempo, né, como é que a gente pode aceitar as sugestões do bem? É a vigilância que Jesus falou. Claro que a gente não tem vigilância 24 horas, mas a gente precisa o quê? Dar uma olhadinha o que está acontecendo ao nosso redor. Dá uma olhadinha exatamente o que eu quero para mim. Sabe aquela quando a gente fala, uma lucidez assim, né, acende uma luzinha amarela, a gente fala assim, isso aqui está estranho. É isso. Então, o modo de nós nos protegermos é exatamente aceitar as sugestões do bem, porque o bem, ele faz bem. A gente percebe, a gente sente. E ele continua, então, Emmanuel. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. É claro, onde estivermos, estamos com a nossa mente. Podemos examinar a qualidade essencial de nossa influência. Então, aqui nós grifamos, né, o nossa, porque é nós. É eu com eu. É, em primeiro lugar, a vigilância e perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu quero fazer. Então, ele está dizendo, a nossa mente não é a do outro. E ele vai dizer, podemos examinar o quê? Como é que está a qualidade da nossa mente? Como é que está a qualidade do que eu quero abrir a boca e falar por aí? Lembra das palavras? Ele está querendo alertar para nós. Então, quando ele diz, que é o capítulo, né, do livro, pensamento é fermentação espiritual, então a gente sabe que o pensamento ele é um dínamo poderoso. Nós temos as atitudes, nossos hábitos, influenciamos as palavras, sintonia, o bem e o mal, saúde e doença. Então tudo isso faz parte o quê? Do nosso espírito. Porque quando a gente precisa o quê? Alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que alimento que é esse? É essa energia, esses fluidos aqui de agora. Então, a palestra, depois o passe, a música é um banho para a nossa alma. A música, depende, né? Mas assim, a música para uma harmonização, ela vai nos fazer bem. Ela vai tentar nos deixar mais tranquilo. Esse é o papel. Então, o pensamento é um fermento o quê? Espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, o pensamento. Em segundo lugar, ele gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, olha quando a gente fala o poder da prece, o poder do pensamento, que nós vamos pensar, nós vamos sentir, nós vamos agir de acordo com a nossa vontade. E qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Como é que eu estou usando esse fermento? O que está trazendo para mim e para o outro? É bom? É ruim? Quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, da codificação, tem uma questão que Allan Kardec lhe pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, será que a gente consegue vencer as nossas más inclinações, nos esforçando um pouquinho? Ou a gente pega e fala assim, eu sou assim mesmo. E se acomoda, né? Qual foi a resposta? Sim, nós podemos sim, pelo nosso esforço, vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Quer dizer, é só um pouquinho de fermento, às vezes já resolve, já ajuda para nós. O que lhe falta é a vontade, o que falta para nós é a vontade de agir, a vontade de sair do conforto, a vontade de sair do comodismo. Aí ele diz assim, né, a resposta dos espíritos: ai, quanto poucos dentre vós fazem esforços. Que ele está querendo chamar a atenção para nós. Se vocês quiserem, vocês fazem. Se vocês quiserem, vocês mudam. Se vocês quiserem, vocês resolvem. Assim mesmo, não ao outro. Então, Emmanuel, ele volta a dizer: regenerado, pois, o pensamento de um homem,
O caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então aí a gente lembra, é verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Então, cuidado com o fermento para não levedar a massa. Então, se eu começar a me esforçar para resolver as minhas más tendências, más inclinações, quando eu regenero o meu pensamento, eu limpo o caminho, literalmente. Eu estou fazendo uma higiene mental. E aí eu consigo o quê? Aquela sintonia com o bem. Lembra da gente sintonizar com o bem? É isso que ele está querendo dizer para nós. Então, o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa sensação, a nossa, não é o do outro. Nós temos que resolver isso dentro de nós. Lembra que a representação, a boca fala do que o coração está cheio? Então, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, a minha conduta, a fraternidade, né, a caridade moral, a caridade material, tudo de bem que a gente quer fazer ao outro e também quer que o outro nos faça, que repetindo a regra áurea. Então, no esforço comum, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos, a fim de que o nosso hoje, laborioso, o trabalho, o esforço que nós estamos fazendo hoje, aqui agora, se converta para nós em divino amanhã. Porque é interessante assim, hoje é hoje, amanhã nunca chega, né? Só que hoje foi o ontem. E cadê o futuro que nunca chega? Mas só que a gente precisa entender que no tempo, não o tempo de relógio, o tempo de contar o calendário, o tempo dos dias e da hora, nós precisamos entender que o hoje é sempre aqui, agora. Amanhã vai ser o hoje. Então, nós temos que trabalhar assim, ó, devagarinho. Jesus já falou, né? A cada dia já basta o seu mal. Então, quando a gente precisa resolver o hoje, que a gente não sabe o nosso dia de amanhã, vamos nos esforçar hoje. O trabalho, o hoje laborioso, porque amanhã vai ser o quê? Teremos um amanhã divino. Quem sabe, né? Amanhã a gente não sabe, amanhã. E aqui, então, a doutrina pregada e vivida pelo Cristo era toda feita de compreensão e bondade, que suplantava códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova moral. Então, essa nova moral naquela época, quando Jesus falou assim, ok, a gente precisa usar o fermento para o nosso dia a dia, para a nossa refeição do nosso dia a dia, mas cuidado com esse fermento, cuidado com essa hipocrisia, com essa vaidade, com esse orgulho, para não estragar o seu dia e não estragar o seu amanhã e não estragar em quem está ao seu redor. É nesse sentido que ele está dizendo. Então, aqui, quando a gente sabe, né, uma representação, né, de Jesus com um pão ázimo, com um pão sem fermento. Inclusive, a gente sabe que a ceia de Jesus com os discípulos era uma ceia judaica. Então, eles comiam as comidas da época da Páscoa judaica. Então, aqui está em João. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, esse é o recado que Jesus está querendo deixar para nós. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, numa representação hoje, para nós, no dia de hoje, o século que nós estamos, a contemporaneidade que nós estamos. Cuidado com o fermento dos outros. Cuidado. Cuidado com o que a gente está vendo, cuidado com o que a gente está escolhendo, cuidado com o que a gente está passando adiante, porque, no bom sentido, nós não precisamos ser todo mundo. A gente precisa entender o quê? Da vigilância, da oração, sim. Quando a gente fala, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem. Nós estamos no mesmo planeta. Então, qual é a parte que a gente pode fazer? Como é que a gente pode usar o nosso fermento? Jesus ensinou. Oração. É orar, é vibrar. Para a gente poder o quê? Manter uma sintonia boa, manter uma sintonia agradável. Sempre quando for possível e sempre quando for necessário. Então, esse, meus amigos, é o que a gente quis trazer hoje para a reflexão desse fermento. Vamos parar para pensar um pouquinho do que a gente quer para nós e o que a gente quer para hoje.
Tá bom. Então, a pedido da Rita, né? Aqui nós terminamos a nossa reflexão e vamos continuar com o nosso pensamento sereno, vamos continuar sintonizado com toda a equipe médica, toda a equipe espiritual aqui desta casa, com os trabalhadores espirituais do passe, e vamos estar receptivos, que essa energia benéfica, salutar, nós vamos receber agora no nosso corpo físico, na nossa alma. Vamos estar de coração aberto, vamos estar de pensamento limpo, higienizado e receptivo. E que essas energias benéficas e salutares possam ser de saúde, de proteção, de alegria e de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Até a próxima.